Por que repetimos os mesmos padrões dos nossos pais? Reconhecendo que eles sofreram e tomando a vida pelo preço que custou a ele, que custa a nós, mas que por amor a gente encerra aqui e faz diferente. A questão de eu conseguir colocar essas pessoas no lugar delas para que eu consiga viver a minha vida. Como é que eu faço isso de fato? Como é que eu consigo olhar para trás e colocar meu pai no lugar dele, minha mãe no lugar dele, para que eu viva uma vida nova? Quando tem um vínculo muito forte com o pai, que está num relacionamento, essa mulher ela busca pelo pai em todos os homens e não encontra. Eu preciso necessariamente conhecer a constelação familiar para que ela dê certo? Daí coloca a culpa sempre no outro, né? Quando a gente só adulto consegue se relacionar. Criança não se relaciona, criança não faz dinheiro, criança fica só esperando, né? Ganha, não faz. Então, claro, a gente trabalha e geralmente está lá na criança, nos traumas da criança. Ah, Sim. eu sou assim porque meu pai foi desse jeito. Eu sou assim porque aconteceu alguma coisa na minha vida. Não é interessante que também a gente trate essa pessoa para que ela não repita esses padrões de fato? Ok, identifiquei um padrão de relacionamento, vamos supor. Como é que agora eu consigo curar? Como é que eu consigo ressignificar? O que eu tenho que fazer agora depois de identificar esse padrão repetitivo na minha vida? O que na constelação familiar podemos corrigir na questão financeira? Leia, por que repetimos os mesmos padrões dos nossos pais? Por amor cego ao sistema. É. Quando tu diz esse amor cego ao sistema, porque eu já ouvi falar sobre isso, tá? Por que é dito isso, amor cego? É literalmente aquela questão de que nós não vemos esse amor e estamos só indo adiante da nossa vida, seguindo uma coisa que a gente nem sabia que a gente tinha? Sim, porque a vida vem de muito, muito longe, né? A gente faz analogia com o rio, vem de muito atrás e vem vindo, né? E dentro dessa vida, até dizer o sim do pai e da mãe, né, que é o sim para a nossa vida, a gente traz já dentro de nós um monte de informações desse rio que vem de lá de trás. E a gente não carrega só a cor dos olhos, né, a fisionomia, né, a gente carrega traumas, dores que eles, né, tiveram lá e que a gente reproduz inconsciente para pertencer ao sistema. A gente faz isso. Por isso que a gente fala que é amor cego, é uma lealdade invisível, na verdade. Então é isso que faz com que a gente, né, tenha esses padrões negativos e, na verdade, perpetua gerações a gerações até a gente olhar, dar um lugar, integrar e assim, né, dizer eu posso fazer diferente por amor também. Tá, entendi. Então, se a gente acaba não cuidando disso, não tratando, olhando para esses padrões, vamos acabar repetindo isso ou deixando os nossos filhos, os nossos netos repetirem isso novamente. Então, se eu consigo identificar esse padrão, ok, identifiquei um padrão de relacionamento, vamos supor. Como é que agora eu consigo curar? Como é que eu consigo ressignificar? O que eu tenho que fazer agora depois de identificar esse padrão repetitivo na minha vida? Então, a gente vai olhar para o enredo, né? A gente não precisa, né? Quando busca constelação, vou buscar o padrão, tem que saber qual é o padrão. Não. Como você falou, é identificar o padrão, né, de relacionamentos. Muitos me procuram padrão de relacionamento. Eu atraio sempre pessoas que me traem, que não estão disponíveis, né? Então, a gente vai olhar, colocar né, na constelação, olhar para o enredo desse sistema e a gente vai ver que ali tem repetição, que vem, né, de geração em geração. O vô traiu, o pai traiu, a mãe traiu. E daí, tudo isso a gente repete. E a gente, quando o pai trai, a gente vai atrair um relacionamento igual ao nosso pai, para validar o sofrimento da mãe também. E para validar o sofrimento Sim. Tá, então seria por amor então que Por estamos amor. validando esse sofrimento da nossa mãe. Com E aí a gente certeza. acaba vendo os nossos novos relacionamentos com esse olhar. Com esse olhar. Tá, então vamos ver se eu entendi. A questão de eu conseguir colocar essas pessoas no lugar delas para que eu consiga viver a minha vida, né? Seria Isso. basicamente isso. Só que como é que eu faço isso de fato? Como é que eu consigo olhar para trás e colocar meu pai no lugar dele, minha mãe no lugar dele para que eu viva uma vida nova? É justamente esse olhar, né? Na frase de constelação a gente fala muito, né? Eu vejo. Então é você olhar para isso e honrar tudo que veio antes.
né? Hum. Ancestralidade. A gente trabalha com as leis sistêmicas dentro da constelação, que é da ordem. Hierarquia, todos que vêm antes precedem, né? Os avós, pais, né? E sempre os que vêm antes precedem, né? A lei do pertencimento, que é a lei que todos pertencem, né? E fazem de tudo para pertencer. Inclusive, né? A gente vive a dor da mãe para pertencer ao sistema também, por honra. Uhum. E do equilíbrio entre dar e receber. Então, quando a gente olha para isso, que a gente integra o que veio antes, daí sim que a gente consegue quebrar esse padrão, reconhecendo que eles sofreram e tomando a vida pelo preço que custou a ele, que custa a nós, mas que por amor, né, a nós mesmos e ao sistema e aos que vão vir depois, a gente encerra aqui e faz diferente. Tá. Podemos encerrar então esse padrão, agora que a gente conseguiu olhar para trás dos nossos pais, mas o que que acontece então quando o meu filho ou até mesmo meu neto, ele começa a repetir esse padrão? Significa que eu não curei de fato? Sim, que, É? né, quando existe um buscador na família, o sistema todo se cura, as gerações Hum. futuras. Então, com certeza, se o teu filho repetir, é porque ainda não foi encerrado o padrão. Tá, legal. Tá, e assim, ó, quando a pessoa vai até uma terapia de constelação familiar, ela já precisa entender como é que funciona uma constelação ou ela pode ir à vontade e lá ela vai conseguir se tratar direito? Eu preciso entender um pouco antes, é que nem fazer psicologia, que Aham. nem fazer uma terapia. Tá, eu sei como é que a terapia funciona, agora eu vou até lá. Eu preciso necessariamente conhecer a constelação familiar para que ela dê certo? Não, não Não? precisa. Você, né, vai buscar é porque você já é um buscador, né? Sim. Então, a constelação, na verdade, a gente não interpreta nada, a gente assiste. Hum. Então, é isso que as pessoas ficam muito impressionadas, porque quando a gente abre um campo do sistema familiar, ali vem uma informação morfogenética, né, que é transgeracional. E quando essa informação chega, as pessoas ficam impressionadas, porque o Hum. campo vai movimentando. Então, mesmo que você não conheça, mesmo que você não entenda nada de constelação, você vai assistir. É como assistir um filme e ver a integração, né? Ver ali a informação que está chegando no campo e a partir daquilo que se apresenta, conseguimos tomar, né? E assim liberar. Tá, olé, mas o que que é esse campo morfogenético? Ele é algo que está além da nossa percepção? O que que de fato é esse campo? É um campo de informações vamos dizer, é um campo mental. Uhum. Né, a gente entra num campo de constelação, a gente vai receber a informação do sistema. É um movimento de alma, na verdade, a constelação, né. Uhum. Tá É ligado além um pouco à espiritualidade ou é hum, só um campo além não, é disso? um campo energético, Uhum. né, e com força, muita força. Porque tudo se revela num campo de constelação. Entendi. Então, a informação chega. Uhum. E quando tu fala sobre a questão de assistir, o que que acontece de fato ali dentro de uma constelação familiar? Como é que a pessoa chega até numa sala? Eu Aham. gostaria que tu me explicasse assim, a pessoa chegou com uma dor. Vamos Uhum. supor que é de relacionamento. Deve ter alguns padrões que tu já percebeu em Sim. alguns clientes teus, onde Hum. que eles vão falar sobre relacionamento. Eu gostaria que tu falasse, tipo, passo a passo dessa pessoa. Tá, Tá. ela chegou ali, ela conversou contigo, Uhum. falou sobre o quê, e depois vocês fizeram o quê? E na questão de grupo, porque eu acho que o grupo é mais interessante. É mais É. impactante, assim, né. Então, a pessoa vai chegar e vai falar o tema, né, porque Uhum. que está ali. E, às vezes, na primeira sessão, a gente nem coloca nada, simplesmente a gente deixa aberto, quando nunca fez constelação, Tá. né. Então ela vai escolher, a gente vai abrir o campo, né, para que seja harmônico, para que as informações venham, que a gente fique disponível, né, em harmonia para receber a informação. E a pessoa, de forma oculta, vai escolher pessoas para representar o relacionamento, o pai, a mãe, ansiedade, depressão, né. E de forma oculta. A princípio, quem a pessoa escolhe não sabe quem vai representar. Ah, que legal, Só eu e ela, pra para não não ter aquele interferir. viés, né, de confirmar. Isso, tipo: Ah, que "Ah, quem legal. é? Quem será que eu tô", não, tipo assim: "Ah, Ah, eu sou o pai, vou agir de alguma forma", não. agora tudo tá fazendo sentido pra É, a mim. pessoa não sabe, a Uhum. pessoa não sabe. Daí a pessoa senta do meu lado, né, aqui eu peço para respirar e respirar e integrar.
daí o campo começa a se movimentar, né? Daí às vezes a pessoa começa a chorar e ela escolhe inclusive um representante para ela no campo. E esse representante também não sabe que é ela. Daí às vezes começa a chorar, né? Tristeza, ansiedade, quer se aproximar do outro, que é o pai, se afastar, tem raiva. Então o movimento vai acontecendo aí, as pessoas ficam impressionadas. Nossa, meu pai é assim, meu pai age desse jeito, né? Não quero olhar para o pai, de jeito nenhum. Ou então, quando tem um vínculo muito forte com o pai, que está num relacionamento, essa mulher ela busca pelo pai em todos os homens e não encontra. Que interessante. E Tá, a- tu pode falar mais sobre essa questão da mulher buscar o pai nos relacionamentos? Por que isso normalmente está acontecendo? Geralmente é a filhinha do papai, né? Aham. Tem problema com a mãe e o pai é o ídolo. Tipo Uhum. assim, o pai é o super-herói. Daí, o que, ela quer buscar? Um pai, igual o pai. Só que daí num relacionamento não funciona. Porque tem que ser, né, tomar os dois iguais, né? Uhum. E daí é onde se frustra, daí não dá certo. Dificilmente a pessoa vai encontrar uma pessoa muito parecida com seu pai, até porque o seu pai é único. Então, no momento em que ela identificou que ela sempre está tentando buscar o pai dentro de um relacionamento, que chave ela deveria virar para que ela. Ok, entendi isso, mas agora, Uhum. que tipo de relacionamento eu devo procurar? Porque assim, depois de virar essa chave, muito provavelmente vai Uhum. demorar um tempo até que ela perceba, até que. E provavelmente ela vai errar. De novo, me relacionando de novo, mesmo já sabendo sobre essa questão do meu Uhum. pai. Ok, agora eu vou tentar me relacionar de novo. Que tipo de busca, que tipo de como é que eu posso te dizer assim, de discernimento que essa pessoa deve ter para que ela não comece a repetir novamente esse padrão de buscar o pai? Sim, é que na verdade ali ela tá no lugar da mãe, né? É um amor assim, um amor doentio assim. E daí a constelação faz o quê? Faz colocar ela no lugar de filha, ir pro lugar de filha. Daí assim, não, ele é o meu pai. Ele me deu a vida. E daí a gente trabalha o relacionamento com a mãe, porque geralmente quando é a filhinha do papai tem problema com a mãe, principalmente se é filho único. Que daí o vínculo com o pai é bem forte e com a mãe tem uma barreira, né? Tá. Então a gente trabalha o relacionamento com a mãe também. Daí sim, ela vai pro lugar dela e muitas pessoas atraem daí relacionamentos já totalmente diferentes, com equilíbrio. E quando tu diz sobre arrumar esse relacionamento com a mãe, tu tá falando que é ali dentro da terapia da constelação, tipo, tu faz algumas perguntas pra essa cliente? Como é que é essa questão? Porque tu falou também que as pessoas começam a se movimentar, as Uhum, pessoas começam a chorar. Mas da onde que vem esse gatilho de chorar? Da onde que vem esse movimento? Essas pessoas começam a andar, a conversar com outras pessoas. uhum. É através de uma pergunta? Tu faz uma pergunta pra alguém? Tu começa a falar com essas pessoas que estão dentro dessa sala? Como é que Tá. funciona para elas literalmente começarem a andar e falarem coisas? Eu ainda não entendi essa Uhum. parte de como é que elas começam a, a fazer as coisas ali dentro da terapia. Como é Tá. que funciona isso? É sobre o sentir. Elas É sentem, então? sobre o sentir, na verdade. A gente fala que a gente só cura quando a gente sente. Uhum. Então essas pessoas elas vão sentir no corpo, que corporificando que a gente cura. E quando acontece lá o movimento lá dos pais, eu pergunto: "O que você está sentindo?". "Ah, estou sentindo raiva dessa pessoa". "Ah, não quero olhar". Daí a gente coloca ancestralidade. Muitas vezes essa pessoa está olhando lá para fora do campo, está buscando algo lá de trás, do passado. Daí a gente coloca ancestralidade, algum representante para ancestralidade. Daí a gente vê de lá aonde vem. Se olha para o chão, né? Uhum. Geralmente a gente pergunta: teve uma morte precoce, teve abusos, teve abortos, e daí, teve. Então a gente inclui. Quando a gente coloca, né, essa criança no campo, a gente inclui, a pessoa já levanta o olhar e já começa a olhar para cima. Então, muitos olham para a morte. Na constelação não se permite exclusão. Então, se existe alguém do sistema que não está incluído, alguém no sistema pode pagar um preço muito alto por isso, Entendi. Então tem que estar todo mundo no seu lugar. no Seria seu lugar. exatamente isso. Tá, Uhum. e dá pra fazer constelação pra alguém que já morreu, então?
a gente dá um lugar para esse ancestral que já morreu, sim. Uhum. Mas no caso eu falo assim, para uma pessoa que já morreu e ela ainda sente uma dor muito forte, por exemplo, o pai dela, que já Tá. morreu. Como é que ela consegue colocar o pai dela no lugar? Isso é tudo mental? Isso é tudo na questão de falar assim, adiante da vida dela, né, no Uhum, caso. Como é que ela consegue lidar com essa morte dele e ao mesmo tempo colocar ele no lugar, sendo que ele foi uma pessoa ruim para ela e agora ela vê a vida com os olhos dos pais dela. Como é que ela uhum. pode olhar para esse pai que ela não gostava e que já morreu e agora viver a vida dela, assim? Como é que uma pessoa, assim, Consegue. perdoa, consegue viver essa vida? É que na verdade é sobre a vida, né, o primeiro movimento é a vida, né, quando Uhum, ela reconhece que por pior que foi o pai, a vida chegou, né, eu tenho uma vida. E quando a gente tem filhos e quando tem netos, né, daí a gente fala, né, é por esse homem que eu estou aqui, que eu tenho filho e tenho netos. Daí ela toma essa força da vida que veio de muito antes. E isso preenche o coração. Na verdade, não é que ela vai perdoar o pai, né? Ou se for vivo, que o pai abusou ou sofreu. Não é sobre amar, é sobre honrar. É honrar o hum. quê? A vida. A vida que ele deu a A ela. vida que chegou até ela. Aham. E daí, quando a gente integra isso, é no coração, né? A gente dá um lugar no coração para a Uhum. vida que deu certo, né? Apesar de tudo, deu certo. Então não é sobre perdoar e com certeza quando a gente se cura, essa alma do pai, né, essa energia do pai vai ficar feliz, Tá, legal. entendeu? Agora tá fazendo mais sentido na minha É, cabeça. Tá, então é interessante essa questão de que a gente não necessariamente precisa perdoar, mas colocar a pessoa naquele lugar. Demanda muito tempo até que comece a haver resultados na nossa vida depois que a gente começa a colocar as coisas no lugar, se colocar no lugar, colocar as pessoas no lugares. Demora muito tempo pra isso fazer efeito? depende, tem É, pessoas que saem no outro dia a vida é transformada. tá, é. É, vai depender muito da pessoa em si, né, no caso. Sim. Mas, dependendo da pessoa, é interessante que a gente olhe pra ela também. Vamos supor que essa pessoa está em uma sofrência, sofrendo em relacionamentos onde que, ok, já identifiquei que isso vem através do meu pai ou através da minha mãe, coloquei eles nos Uhum, lugares deles. Só que não é interessante que a gente também trate essa pessoa para que ela comece a olhar para o relacionamento de uma forma um pouco diferente, porque também depende muito dela como é que ela trata. Trata a si mesmo, trata o uhum, parceiro, trata os relacionamentos, porque às vezes me parece que é muito mais culpa atrás dela do que para ela mesma. uhum. Tu conseguiria me dizer isso, se eu tô correto nessa minha afirmação? Porque às vezes parece que tira a culpa dela, em vez de Uhum. também falar: "Ó, tu também tem culpa, tu também Sim. escolhe, tu também olha pra esses rapazes ou pra essas mulheres onde Uhum. que elas vão te machucar, tu também tem uma parcela de culpa, não é somente aqui". Porque na Sim. maioria das vezes quando eu vejo comentários em vídeos sobre constelação familiar, eu sempre vejo umas pessoas, não quero falar vitimista nem nada, porque Uhum. a pessoa que é vítima, ela não é a culpada, na maioria das Uhum. vezes. Mas eu vejo muitas pessoas se colocando no lugar de vítima e colocando a culpa nos outros. "Ah, eu Sim. sou assim porque meu pai foi desse jeito. Eu Uhum. sou assim porque aconteceu alguma coisa na minha vida". Uhum. Não é interessante que também a gente trate essa pessoa para que ela não repita esses padrões de fato? Sim, é que daí ela tá na criança ainda, É, né. o que que seria essa criança? Na criança que não tem autorresponsabilidade. Daí Uhum, coloca a culpa sempre no outro, né, quando a gente só adulto consegue se relacionar. Criança não se relaciona, criança não faz dinheiro, criança fica só esperando, né, ganha, não faz. Então, claro, a gente trabalha e geralmente está lá na criança, nos traumas da criança. E a gente daí sim, a criança sempre é vítima, sim, é, né, exato. sempre é vítima. Uhum, Mas quando você olha lá para aquela criança, né, dá um lugar para tudo que ela sentiu, sofreu, e não, agora eu sou adulta, agora eu cuido dessas coisas, uhum, daí você não tá mais nesse papel de, né, projetar a culpa em outras pessoas. tá. Porque num relacionamento, quando termina um relacionamento, na constelação a gente sempre fala, não existe um só responsável. É 50%, 50%. Uhum, Tanto que as falas são: "Eu deixo você com 50% do que deu certo e 50% do que deu errado no relacionamento. E fico com a minha parte de responsabilidade, para ter o equilíbrio". Porque não termina do nada, né. No relacionamento, geralmente, sempre sai o que recebe demais, né, isso já tem estudos. Aquela mulher que faz tudo, tudo, tudo para o marido,
tudo, o marido sai. Que não existe equilíbrio. Tá, então é interessante que dentro de um relacionamento, agora falando de relacionamento, Uhum. deve existir um equilíbrio e principalmente se colocar num lugar, né? Quando a Sim. gente tá falando sempre em constelação familiar, a gente tá se colocando em um Uhum. lugar. Ok, eu quero falar agora sobre relacionamento, mas antes eu queria falar pro pessoal que se você tá até agora, uns 20 minutos mais ou menos de episódio, por favor se inscreve aqui no canal, porque a gente tá na meta de chegar a 100 mil inscritos até o final do ano, e eu sempre trago pessoas muito valiosas, com ensinamentos muito, que vão agregar a vida de vocês. Então, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque postamos 2 episódios e 2 cortes aqui no canal, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês que aparecem aqui e comentam também nos comentários, tá? Muito obrigado. Agora, sobre a questão de relacionamento, Leia, Tá. que é um ponto onde que muita gente acaba pisando em ovos nessa questão, que é se colocar no lugar. Ok, colocar no lugar de mulher e colocar no lugar de homem. Porque em algumas vezes, alguns relacionamentos não dão certo. Significa que os dois estão um no lugar do outro? Por exemplo, o homem está no lugar da mulher e a mulher Uhum. está no lugar do homem? E, principalmente, como é que a gente consegue resolver esse problema? Então, o resolver é cada um olhar para o seu sistema de origem, né? Uhum, Porque eu atendo muitos casais. E muitos casais, eu sou muito grata porque eu já ajudei a reconciliar muitos casais. É que quando a gente não está no nosso lugar de força, a gente está mais no masculino. Quando a mãe deu conta de tudo a vida toda e o pai só recebeu, né? Por honra e lealdade, a gente faz igual a mãe. A gente dá conta de tudo e daí o homem não vai fazer nada, né? E também vice-versa, né? Às vezes a mulher não faz nada, o homem faz tudo e acaba que não existe esse equilíbrio também. Então, só indo para o nosso lugar é tipo olhando para o sistema familiar de origem, uhum. que daí a gente se cura. Então é basicamente olhar, né, novamente para a parte da origem e também resolver em algumas áreas ali da sua vida. Por exemplo, começar a deixar o homem fazer as coisas dele, né, as coisas Uhum, de homem dele, e a mulher fazer as coisas que ela tem que fazer. Seria basicamente a gente criar essa separação dentro de um relacionamento uhum. para que podemos se encaixar dentro desses locais onde que a gente tem de origem. Basicamente isso. Sim, não deixa de ser equilibrar o feminino e o masculino, né? Isso. Eu tive 3 homens em casa, 3 filhos homens, né? E o marido e mais um filho do meu marido que morou comigo. Então era Uhum. 5 homens e eu. E eu dava conta de tudo. Mas Uhum. isso vinha da minha mãe, que dava conta de tudo. Então, 5 homens e quem roçava a grama era eu. Até eu fazer a constelação. Eu via que eu não estava no meu lugar. Queria dar conta de tudo sozinha. Eu disse, opa, tem algo errado aqui, eu não estou no meu lugar. Eu não Uhum. estou aqui para salvar todo mundo. E daí hoje, tanto que o meu marido me deu uma máquina de roçar grama no aniversário. Eu digo, tá Uhum. errado, né? Pois é. Então eu fui para o meu lugar depois de olhar para isso. Na verdade, eu honrava a minha mãe, que a minha mãe dava conta de tudo, não reclamava, adoeceu por isso. E acabou que eu repeti o padrão dela, por Uhum. amor. E achando o máximo ainda, né? Que dava conta de tudo, só que era sobrecarregado. Então hoje a gente já, quando a gente consegue equilibrar, fica leve para os dois. Cada um faz a sua parte, né? Sim, que interessante esse teu relato. Eu gostaria de falar mais sobre isso, porque muito provavelmente, como tu tem um relato sobre, acredito que Uhum. tu possa ajudar essas mulheres que são sobrecarregadas. Querendo ou não, com certeza existem maridos e irmãos, pais que realmente sobrecarregam essa mulher, com Sim. certeza, e a culpa também tem a parcela deles. Uhum. Mas para ti, quais foram os pontapés iniciais, além da terapia da constelação familiar, que te ajudaram a se colocar no seu lugar e colocar principalmente o marido e os seus filhos no lugar deles? Quais foram as etapas da tua vida? O que que tu poderia ensinar para essa mulher que está sobrecarregada e que Uhum. gostaria de se colocar no lugar dela, para que ela tenha uma vida mais tranquila, poder voltar pro lugar dela, colocar o marido, os irmãos, todo o familiar dela que sobrecarrega essa mulher. O que que tu diria para ela? Eu diria que primeiro é escolher olhar para si, né? Uhum, Fazer, procurar ajuda realmente, né? Porque sozinho às vezes a gente não consegue, a gente faz, eu digo, né? Às vezes a gente teria que ter 10 braços a mulher, uhum, né? Porque quer dar conta de tudo, casa, trabalho, filhos, marido. Então é multifunções. E tem até uma fala, né? Dentro da constelação, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? Porque a gente se cobra demais para dar o melhor para os filhos. E dizer para elas que elas não precisam ser perfeitas e boas e 100%, porque eu até me encontrar, eu era uma mãe boazinha. Hoje eu uhum. sou uma boa mãe.
Porque eu sempre fiz tudo por todos e daí não valorizam, né. Então é se colocar, se priorizar, se autovalorizar. E daí sim, todos vão te valorizar. Então a minha dica é: se valorize, se priorize, que você vai ver que todo mundo vai te valorizar também. Sim, aí temos aí talvez uma faca de 2 gumes, porque quando uma mulher ou um homem começa a se valorizar, começa a se colocar no lugar Uhum, realmente, talvez as pessoas que estão no nosso âmbito social percebam uhum, que essa pessoa possa estar parecendo um pouco arrogante, olhando para o seu próprio umbigo. Como é que essa pessoa que agora está nessa mudança pode falar para essas outras pessoas: olha, estou me colocando no meu lugar? Sem ser uma forma muito pejorativa, sem ter brigas no relacionamento, porque uhum, muito provavelmente vai ter. Aquele marido que antes sobrecarregava essa mulher vai começar a perceber que agora ele tem que fazer as coisas. E muito provavelmente esse relacionamento, por causa da mudança boa e uhum, genuína dessa mulher e válida, esse homem vai começar a perceber: cara, eu tô perdendo essa minha mulher. Eu tô começando a ficar louco, porque agora eu tenho responsabilidades que antes eu não tinha. uhum, Como é que agora, dentro desse relacionamento, essa mulher pode conversar, pode identificar para esse marido, para uhum, essas pessoas que estão em volta dela, que há uma mudança na vida dela genuína, que ela uhum. quer isso para ela, mas que principalmente vai fazer bem para ela e para as outras pessoas? Na verdade, você não tem que se preocupar com o julgamento dos outros, né. Uhum. Em primeiro lugar, Sim. e daí já tá tudo fora de ordem, né, é sobre você e o seu marido. Eu, quando comecei nessa busca aí pra com homens em casa, eu disse eu sempre fui muito calma, muito tranquila, a gente nunca teve brigas, eu nunca me alterei, e eu comecei a falar que isso me incomoda. E daí você deixa de fazer, alguém vai fazer, mas não assim discutir isso, Uhum. sabe. De uma forma leve, foi transformando o dia a dia, fui deixando, foram fazendo, e é assim que o movimento aconteceu, né, e sem provar nada para os outros, porque é sobre nós, né. Às Sim. vezes, assim, a mudança acontece, que bom, nossa, a Leia tá muito diferente. Muitas pessoas falam hoje: "Nossa, tem que reconhecer a Leia de novo", porque antes eu dizia amém pra tudo, né, e hoje eu sou tanto que tem até uma frasezinha, um meme meu que diz: "Sai do drama". E a gente às vezes se preocupa, né, com o que o outro vai falar, com o que a sogra, o sogro, tal, mas é sobre se tá fazendo sentido para o casal, para a família, é o que importa. Com Então, e certeza. uma maneira de essa frase, "isso me incomoda", é uma frase bem legal pra gente usar, Uhum. porque me incomoda, Uhum. né. "Ah, deixou a toalha aqui. Ah, isso me incomoda". Próxima vez vai pensar: "Nossa, isso incomoda ela, então eu não vou fazer mais". É. Aí com certeza deve ter um relacionamento um pouco mais estruturado para que essa pessoa que percebeu que Uhum, incomoda, ela tem que resolver, né, porque não é só acredito nisso, né, não é só falar que: "Pô, isso me incomoda", porque vão ser várias vezes e com certeza vai ficar muito cansativo tu ficar uhum, falando várias vezes que aquela toalha ali em cima da cama uhum. te incomoda, com certeza. Mas muito provavelmente é servir ao exemplo, o exemplo arrasta, né, Sim. provavelmente quando, você começou a mudar, muito provavelmente isso refletiu nos teus filhos, eles começaram a perceber: "Cara, eu posso ser que nem a minha mãe, eu Uhum, posso mudar a minha vida, eu posso realmente refletir uma nova identidade à minha pessoa". Ou até mesmo teu uhum, marido com talvez, né, começou a olhar para a vida dele e pensar: "Agora eu posso mudar, agora eu uhum. posso ser uma outra pessoa assim como a Leia está fazendo". Tu vê isso muito de que uma pessoa está mudando a sua própria vida e ela reflete nas outras pessoas? Com certeza. Uhum, Né, os meus filhos, eles têm 2 que são casados. E eu percebo, assim, e você falou algo muito legal, assim, que não é sobre a gente fazer, né, é sobre a gente ser. é. Então meus filhos, eles têm um exemplo dentro de casa, que a gente é assim. Então nos relacionamentos deles, eles já estão levando isso também, o equilíbrio, É, né. perfeito. Porque se fosse antes, eles iam atrair uma mulher igual a mãe, que ia fazer tudo, né. Hoje curados, eles estão com pessoas que estão, né, com o equilíbrio, assim, né, Uhum. do dar e receber, cada um fazendo a sua parte. E eu tenho muito orgulho disso, de ele estar fazendo diferente. O Henrique, em especial, meu filho do meio, ele jamais ele pensava em casar, ter filhos, porque a mãe é a mulher da minha vida, que eu sempre fiz tudo por ele. E depois da constelação, foi libertador. Olha que interessante o que tu fala, né, que quando tu foi uma mãe boazinha, né, Uhum, de certa forma iria refletir no relacionamento do teu filho para ele encontrar uma mãe. uhum, sim, E na maioria das vezes isso está acontecendo realmente.
eu não vou dizer principalmente, mas eu vou usar essa palavra, o pessoal vai entender. Que na maioria das vezes os homens, eles acabam buscando uma mulher. Uma mulher não, desculpa, uma mãe Uma mãe. no relacionamento. Uhum. Uma mãe onde que vai fazer a comida dele, uma mãe onde que vai lavar as roupas dele, uma mãe que vai fazer todas as outras coisas. Ok, tu pode encontrar uma pessoa que vai ser uma boa mãe para o Para o filho filho. de vocês. Aí seria interessante. Uhum. Aí eu acredito nisso, que poderia olhar para essa mulher com os olhos da tua mãe ali naquele momento de que, pô, minha mãe foi uma ótima mãe para mim. Que Uhum. tal eu procurar uma mulher que seja uma ótima mãe para o meu filho também? E uma ótima esposa, já que minha mãe também foi uma ótima esposa. Uhum. Ou, tá, minha mãe não foi uma ótima esposa, mas que tipo de exemplos eu posso trazer na minha vida que essas mulheres foram uma ótima mãe? E que talvez eu possa refletir isso no meu relacionamento. É muito interessante essa tua frase, Uhum. muito boa mesmo. Mas assim, olha, nem tudo são flores dentro de um relacionamento quando a Não. gente fala sobre dinheiro. Uhum. E dinheiro, muito provavelmente, até a gente pode tocar nesse assunto, porque muitas pessoas vão em busca de tratar sobre o relacionamento com dinheiro lá na terapia de constelação familiar contigo, e depois tu pode dar alguns exemplos que Aham. vai ser bem legal. Mas o que na constelação familiar podemos corrigir na questão financeira? Ah, muita coisa. Uhum, Muitas coisas. Aí vem os padrões e lealdades que a gente falou, né. E interessante, né, porque qualquer problema dentro do relacionamento se resolve, se existe amor. Mas quando existe falta de dinheiro, é desafiador permanecer num casamento. É um dos fatos que mais pesa nos que eu atendo o meu não tem dinheiro, então acaba o relacionamento, que daí começa conflitos, brigas, enfim, pela falta de dinheiro, né. Mas dentro da constelação, é incrível como muda quando a gente olha para a ancestralidade, às vezes lá um avô, um bisavô, perdeu tudo, passou fome, guerras, lutas, conflitos. E quando a gente vem, né, no nosso sistema, a gente já vem com tudo isso, com as dores, perdas, né, dificuldades. E para honrar eles e pertencer ao sistema familiar, a gente também não consegue ter mais que eles. Então, por que que muitas vezes as pessoas andam em círculo, né, conquista alguma coisa, daqui a pouco quebra alguma coisa, quebra a geladeira, fura o pneu do carro, para não por lealdade eu não posso ter mais que eles. Quem sou eu para ter mais que eles? Isso é inconsciente. Então, por que é importante olhar, né, para a história do que veio, né, através de todos esses e dar um lugar para tudo isso, reconhecer as lutas, sacrifícios que eles passaram para que a gente pudesse estar aqui e agora dando um lugar fazer diferente, olhando para esse enredo, né, dando um lugar a gente consegue fazer diferente. E quantas crenças religiosas também da ancestralidade, né, que a gente carrega. hum, Que dinheiro é sujo, né, o meu fata, que é o meu avô dizia assim: os ricos eles são não são fiéis, os ricos eles exploram, né, os escravos. Eles não dão valor para ninguém, então dinheiro não traz felicidade, né. Tinha famílias que eram mais prósperas assim: mas eles não são felizes. O importante é que a gente é pobre, mas é feliz". Daí tudo isso vem do sistema também, né, então é melhor eu ser pobre e feliz do que um rico triste. Mas isso também vem dentro do padrão familiar, de crenças. Eu ouvi a vida toda que na minha família, né, morava no interior, na roça, que chegava no final do ano, às vezes a agricultura, né, dava temporal, a gente não tinha dinheiro para comprar roupa, enfim, era uhum. só o alimento, né. Daí a gente dizia assim: não, mas é melhor a gente ser pobre do que olha lá, estão fazendo festa com Coca-Cola, mas são". Então a gente disse: é verdade, então você inconsciente, isso vinha do bisavô, veio para o avô, para o pai, passou para nós, e a gente estava passando para os filhos. Só que às vezes quando a gente tem um pouquinho de condições, a gente compensa os filhos daí, o que faltou para nós. Uhum. Mas isso de certa forma é ruim ou seria bom compensar nos nossos filhos? O que tu diria sobre? Não é bom, porque na verdade a gente faz o que a gente não recebeu para compensar a nossa falta.
Tá, sim, sim, com certeza. Principalmente naquela questão, bah, não consegui fazer a faculdade do meu Uhum, sonho e uhum, agora eu vou refletir isso no meu filho. Bah, filho, tu poderia fazer medicina, né? claro. E acaba atrapalhando o sonho dele. Vai que o sonho dele é, sei lá, ser borracheiro da Uhum. vida, sabe? Acaba atrapalhando o sonho dele porque tu não conseguiu fazer sei O lá, que você queria, concursar. né? É, o que tu queria na tua vida. Isso vai se refletir, então, na vida dessa pessoa. Mas como é Uhum, que, assim, dentro desse relacionamento com dinheiro ainda, tu falou várias frases que são ditas assim pelo senso comum uhum. da nossa vida inteira, a gente ouve. Sim, Dinheiro não dá em árvore, e isso daí eu particularmente nunca gostei, sabe, de falar, pô, a gente é pobre, mas pelo menos é feliz. Eu nunca gostei de piadinhas assim, uhum, pejorativas. Ah, nossa, que coisa, olha só como é ruim ser pobre, né? O pobre sempre se dá mal. uhum. Caramba, se tu tem uma opção de falar que você é algo ruim ou não, a pessoa vai lá e opta por falar que é algo ruim. Sabe, não que, ok, ser pobre e tudo mais é Uhum. algo ruim de fato, uma pessoa que é pobre é ruim, não, mas o estado de estar pobre é ruim, com certeza. Então, existem frases que normalmente a gente seria interessante não ser ditas, com Sim, certeza. sim. Mas existem frases, e até tu tocou nesse assunto, sobre algumas frases que tu fala na constelação familiar. Existem frases que a gente pode falar sobre a questão do dinheiro que talvez nos alimentem de uma forma um pouco melhor do que falar frases pejorativas? Sim, com certeza, né, Uhum. ali a gente tá condicionado porque tá no padrão inconsciente que a gente reproduz isso, né, mas quando a gente torna consciente, né, trazendo consciência, a gente não vai reproduzir mais, por isso que a ignorância é uma bênção enquanto a gente não sabe, É. mas quando a gente tem consciência, a gente pode fazer diferente. Então a gente pode substituir para positivo, né, tipo assim, dinheiro é bênçãos, né, eu tive no outro episódio aqui sobre barra de axis, né, Sim, o que foi muito mais é bom. possível, como pode melhorar, Uhum. e, né, se não tivesse esse problema, essa dificuldade, o que eu criaria? E dentro da constelação a gente pode fazer frases também, eu vejo a dor, tudo que vocês carregam, mas com amor eu deixo com vocês, e fico só com o que é meu, É, uma tá? ótima E eu frase. fico só com o que é meu. Eu vejo, acolho e fico com o que é meu. E com a bênção de liberdade para ir além do que vocês foram, né. Ô Leia, sabe que pra quem não sabe, a Leia tá vindo aqui pela segunda vez, o dela e o do filho dela foi um É. dos mais assistidos aqui por um bom tempo, e o do filho dela provavelmente, o que é o Henrique, acho que é o terceiro ou quarto vídeo mais visto aqui do canal, tá muito bom também, assim como o dela. E o teu episódio me marcou muito por causa dessa tua frase, universo, o que pode melhorar? E eu tô usando, Tá usando? tô usando, É tô como usando. pode melhorar. Como pode melhorar? Exato. Tudo. E é tudo, exato. Tudo. Então assim, minha vida já tá ótima, ok universo, como pode melhorar? Ainda mais. Ainda mais. É interessante porque às vezes a gente acha que tem um platô de melhoria, um platô Uhum. de felicidade na nossa vida, mas na verdade Sim, não. Na verdade a gente pode viver ainda melhor. ainda Só que a melhor. gente não sabe, a gente tá naquela Piloto idealização, automático, no né. piloto automático, exato, Uhum. de que a nossa vida é só aquela, é inata, não podemos mudar a nossa vida. E até a constelação familiar, ela vem aí para desmistificar essa questão de que ok, eu vivo minha vida inteira cheio de problema, não consigo resolver ela e Uhum. parece que algo me agarra lá de trás. E aí eu quero falar sobre essa questão, tu falou da ancestralidade. Ancestralidade. Isso. Assim, ó, tu me falou que, ok, às vezes a gente pode olhar lá pro nosso bisavô, pro nosso Uhum. tataravô, mas e quando a gente não consegue identificar da onde que tá vindo? Por exemplo, talvez eu não consiga me lembrar da onde que vem essa minha dor. Uhum. Eu não consigo me lembrar dessa questão ainda financeira, tá? De, de que eu não. Tá, o meu avô foi bem. Meu pai também foi bem. Minha mãe foi bem. Meu pai foi Uhum. bem. Mas eu ainda tô patinando sobre o dinheiro. Como é que aí a gente consegue identificar esse problema? Uhum. É que não precisa nem identificar, a gente tem que ver se está reproduzindo isso, é porque tem algo lá atrás. Uhum. Então não tem necessidade de você saber o que aconteceu, Ah, tá? tá. Você vai olhar para a história e vai dar um lugar para aquilo que foi vivido lá atrás. Uhum. Mas se existe às vezes uma exclusão, uma morte, tudo isso faz com que a gente perde força. Então a gente tem a constelação dentro dessas ordens, a gente inclui tudo e a gente vai ver que, nossa, começou a fluir a minha vida. Não importa o que aconteceu lá atrás. O que importa é que você faz a reverência de olhar com humildade para os que vieram antes, só de fazer uma reverência e olhar para tudo que veio antes, você já toma força.
entendeu? Uhum. Por amor eu olho para tudo isso. Então não tem importância de saber o que foi que aconteceu, se foi com o tataravó, avô, não tem necessidade. Você vai olhar para o enredo, integrar e daí sim vai liberar. Ah, tá. É fácil. Agora, É tão caramba, que legal. fácil, É, mas. é desafiador e vai Uhum, demandar um tempinho também em alguns momentos. Mas agora, tu me explicando essas coisas, tá fazendo muito mais sentido na minha cabeça o que que é uhum, realmente uma constelação familiar. É bem interessante a uhum. forma como tu fala sobre essa questão de que, tá, ok, vamos olhar lá para trás, mas agora é aqui, o que que a Aqui. gente pode fazer aqui, realmente para Uhum, mudar, pra gente não ficar travado. Nossa, meu pai fez isso, minha família fez isso, tá, uhum. mas o que tu pode fazer aqui agora? Exatamente agora, que é o mais Sim. interessante, né? Mas, ô Leia, o que que acontece normalmente? Quais são os maiores padrões que tu vê dentro dos teus clientes? Que normalmente eles sempre acabam repetindo, sempre trazendo à tona na Uhum, tua terapia. E que tu já percebeu, poxa, não é esse o caminho, tu poderia ir para esse lado. uhum. Quais são os maiores, tipo, o top 3 assim, que normalmente tu vê na tua terapia? Ah, dinheiro e relacionamento. É, só dinheiro e relacionamento, né? É muito puxado para É, isso, né? não, daí também muita ansiedade, depressão, porque também a gente honra, né, Uhum. doenças, né? Sim. Então, muitas vezes a gente adoece por amor também. Então, atendo bastante doenças também, Vamos falar sobre ansiedade. isso, Leia, sobre essa questão de doenças. Como assim a gente herda doenças dos nossos antepassados e como é que a constelação familiar pode ajudar nisso? Então, é incrível, porque eu mesma, mesmo não tendo conhecimento, eu falei no outro podcast, eu acho que eu tive Uhum. leucemia, né? Que Não, eu não tocou. adoeci. Ah, acho que tu Acho tocou, que mas eu acho que tu sim. não falou o nome da doença. É, eu É. tive leucemia em 2003 Uhum. e no ano de 95 eu perdi um tio que eu amava demais, assim. Meu Deus, era um. Sabe aquele? Ele era um tio Frei que trazia alegria para nossa Sim. casa. Nossa família de alemão, padrão, né? Uhum. Sério, rígido, não conversava. E esse tio quebrou os padrões, foi estudar Frei. E ele chegava e trazia alegria. Ele dançava, ele sorria. E ele sempre que vinha trazia alegria. E eu, meu Deus, eu amava demais. E ele teve leucemia. E quando ele teve leucemia, até ele veio para nossa casa, eu cuidei, ajudei a cuidar dele, sabe? Eu fazia o Uhum. que ele gostava de comer e tal. Eu era adolescente, quase ali para 16 anos. E, nossa, quando ele partiu, assim, foi desesperador para mim. Eu sofri demais, demais, demais. E ok. E esse tio, né, sempre no meu coração, sempre pensava nele, sempre. E em 2003 eu adoeci, tive uma leucemia como ele. E eu já era reikiana. E eu falei com o professor Bodija, que tinha dado o curso de reiki para mim, e lá atrás, nem se falava em constelação, mas ele disse, né, eu falei, ele perguntou se tinha alguém na família, eu disse assim, um tio meu partiu, o tio que eu mais amava, ele assim, por amor a ele você vai morrer também. Eu disse, bah, né, e aquilo pegou em mim. Uhum. E daí nesse momento enfim, foi desafiador, eu tinha 3 filhos pequenos, a medicina não tinha o que fazer, eu estava, sabe, na noite escura da alma. Uhum. Enfim, resumindo, né, a consciência leve é que eu morresse também. A consciência pesada é, por amor, eu me curo. Uhum. Porque isso vinha de um padrão de família já. Teve mais um tio meu que faleceu de leucemia, então é um padrão a doença também. É por isso que eu falei, a gente não herda só os olhos, a diabetes, a gente honra a história. E por amor a gente adoece. E eu me curei por amor. E como é que foi? Tu tocou um pouco no assunto, se vocês quiserem assistir o episódio da Leia sobre barra de Axis, que foi maravilhoso, foi muito bom aquele episódio. Vão lá assistir, que ela tocou um pouco mais sobre essa questão dessa tua Uhum. história, mas se eu não me engano, tu falou, porque faz um tempinho já que tu Sim, veio, tem um tempo. né? Tu falou sobre a questão de tu começar a andar mais descalço, ir na floresta, pra Uhum. você se curar de fato. Eu gostaria de me relembrar, isso daí seria mais pra mim, tá? Uhum. Porque quando tu falou nisso, eu achei tão legal, porque assim, normalmente, a gente sempre vai levar pra medicina. Toma um remedinho, Uhum. faz aquela coisa. Só que a gente esqueceu de voltar um pouco, Uhum. de começar a colocar o pé na terra. E claro, não tô falando que você vai se curar e tudo mais. Ok, a medicina é importante, com Uhum. certeza, com certeza. Mas eu gostaria de olhar pra essa tua história um pouquinho mais. Uhum. Como é que foi essa tua questão de se curar pelo amor?
Então, eu tinha 3 filhos, isso dá força, né, eu tinha Ah, um com de 3, um certeza. de 5 e um de 7. E falando com esse professor, né, de Reiki, Bodhija, e com o meu médico, inclusive aqui de Criciúma, ele disse: "Filha, quando na medicina não tem o que fazer, é hora do milagre. O milagre acontece todos os dias dentro do meu hospital que eu trabalho". E aquilo virou uma chave. E eu comecei a agradecer a cura, agradecer mesmo sentindo cansaço, assim. E ele falou uma coisa: "Não fala pra ninguém ficar com pena de você". A minha mãe soube, depois eu sei que ela falou pra minha irmã mais velha, mas eu fiquei ali, a Tata que cuidava dos meus filhos também. Eu fiquei uns meses sem trabalhar e eu agradeci a cura. Por mais que era desafiador, eu dizia assim: "Não, tô curada, agradeço", me auto-aplicava reiki e a conexão com a natureza também, né, porque a terra não julga, a terra cura, né. E foram 67 dias, assim, de eu estava me sentindo cada dia melhor e melhor e melhor, assim. E quando eu fui fazer os exames, novamente, foi a Cascavel, e o dono do laboratório lá me conhecia, que daí eu teria que fazer transfusão de sangue, aquelas. Uhum. E na época não tinha nem a tinha, mas era muito raro a como é que é? Para transplante de medula, Ah, na sim. época. Aham. E então eu fiz os exames, quando chegou ele me ligou mesmo, era telefone Hum. ainda, né, não tinha WhatsApp. Uhum. Ele disse: "Leia, tá aí sentado?" Eu disse: "Não, mas posso sentar?" "Os exames não deram nada." Eu disse: "Como assim? Eu como pode melhorar, né?" Aham. E daí eu fui, levei para o hematologista, ele disse: "Não, você vai fazer num laboratório de confiança minha." Aí Hum. fiz. Eu fiz em 8 laboratórios, e a cura aconteceu. Então e eu me comprometi comigo mesmo, que se eu me curasse, eu ia ajudar outras pessoas a se curarem também. Então foi essa a virada de chave, assim, para terapias, foi a doença. Eu sou muito grata pela doença, porque foi, sabe, foi a virada de chave para mim poder ajudar outras pessoas. Que tudo é possível quando a gente crê, né. Ah, é maravilhoso. É. Caramba, que legal relembrar dessa história. Muito provavelmente tu não tocou em tantos assuntos lá naquele episódio, ou eu não tô Eu não lembrado. lembro também. Mas é incrível, é muito bonito realmente isso. De, pô, a medicina não conseguiu, ok, vamos tentar de outra forma. E E são tantas curas, né, que a são gente tantas formas de se curar, realmente, sim. são inúmeras. Às vezes a Uhum, gente fica muito travado naquilo que é o plausível, né, ali ó, medicina, a gente toma um remedinho pra dor de cabeça, ela é curada, né, ela é uhum, tratada ali. E a gente acaba esquecendo da uhum, natureza, de olhar pra dentro de si, de falar essas afirmações. Ok, com certeza, tem que ter um respaldo ali, né, é uhum. interessante que a gente realmente procure a medicina, com certeza, Sim, com certeza é válido, e foi né. o que tu fez. Sim, Até tu fez 8 vezes o sim, teste, realmente, pra ter certeza, e olha isso, 8 vezes dando sim. sim. Pô, isso é maravilhoso. É, e ali eu identifiquei outro padrão de família daí, porque a doença se manifesta que é um pedido de socorro do corpo também, né. É. A minha mãe, desde a minha gestação, ela tinha um problema de ferida nas pernas, erisipela, tal, e ela nunca deixou de trabalhar. A mãe vivia num sofrimento desde a minha gestação. E a minha mãe infartou com 66 anos. E ela queria muito morrer. A minha mãe olhava para a morte. E numa constelação apareceu que Leia, também, eu trabalhava 18 horas por dia até adoecer. Eu não parava para almoçar, não parava para jantar, era a minha vida. Meus filhos estão se curando agora, mas nunca faltou o material que faltou Uhum. para mim. Mas a atenção, eu sempre fui uma mãe amorosa, mas eu não tinha tempo para eles. Estava sempre trabalhando. Até que a doença me parou para me olhar para isso. Então, muitas vezes, a doença vem também para você olhar para você, sabe? Um câncer. Quantas pessoas eu atendo com câncer, com depressão, com ansiedade? Então, é um pedido de socorro também o corpo, né? Para olhar para essas dores. E geralmente está lá atrás. É, Leia, mexeu um pouco comigo sobre essa questão de trabalhar bastante, porque ultimamente, nesse ano inteiro, até o mês de agora, eu trabalhei muito. Não deixei de lado minha família, Tá? sempre deixei o máximo possível trabalhar de madrugada, para que eu Hum. pudesse ficar ali com a minha família, né. Eu tenho um filho agora de 6 meses, vai fazer 7 dia 12 agora, e eu sempre tentei ao máximo, manter Uhum. ali, ok, sair desse trabalho aqui agora de podcast, vou lá, fico com a minha família, Tá.
eu tô fazendo somente 2 cadeiras na faculdade para que eu fique mais tempo com ele também e com a minha esposa. Eu sempre tive esse cuidado. Uhum. Mas é interessante isso que tu falou, porque mesmo assim eu não tô cuidando de mim, É. sabe? Eu tô cuidando, olhando pro meu trabalho, olhando pra eles, mas eu tenho que olhar pra mim também. E Porque quem na tua família é assim? quem da Pai e minha mãe? família? Minha mãe. É? Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe e meu pai. Mas é mais a minha mãe. Mas a mãe? Mais a minha mãe. É verdade. E sabe que Verdade. meus filhos já se curaram disso. É. Ó, trabalham, dão conta, mas eles não têm, nenhum quis horário fixo. Todos os 3 Uhum. trabalhos são livres. É. Tem o horário deles, sabe? Uhum. Eu acho o máximo, porque o meu marido queria que eles fizessem faculdade, nasce tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho. E eu disse assim: vão ser quem vocês quiserem ser. Uhum. Eu já tinha passado o que tinha passado, estava estudando sobre psicossomática, que tipo, né, o que faz sentido a gente fazer para ser feliz e viver bem. Eu falei: vão ser quem vocês quiserem. Sim. Eu libero vocês. É muito interessante isso, né? De liberar os filhos a serem Aham. o que eles desejam ser. Isso. Sabe? É Essa é a muito bom. liberdade. Vocês não precisam me honrar, né, Uhum. passando sacrifício, trabalho. Não, vão honrar sendo feliz, tendo sucesso. Eu abençoo vocês para isso. Sim. Ô, Leia, falando nisso, sobre essa questão de mãe e filho, tu vê uma dificuldade gritante ou muito alta de mães não conseguirem deixar o filho deles no lugar deles e deixando o marido de lado? Muito, muito. Tanto Hum. que muitos dos relacionamentos acabam depois que vem o filho, né? Hum. Eu atendi um casal não, atendi ela, depois ele, que a vida deles era maravilhosa há 8 anos. Daí veio a filha, Hum. acabou com o relacionamento. Desde que a criança nasceu não existe mais uma relação saudável, porque existe uma terceira pessoa, o marido fica em terceiro daí, porque na verdade primeiro é a filha, segundo é o trabalho, daí tem a casa É. e depois tem o marido. E não deveria ser assim mesmo, né? Deveria ser primeiro o marido, depois filho, depois a casa, trabalho, né? Então, muito, muito, muito acontece assim. Até às vezes inconsciente, um ciúmes mesmo, sabe? Ah, Do isso filho. acontece muito, né? Do Acontece. marido ter ciúme do filho também, né? Acontece. Muito isso. Sim. Muito. E daí eu atendi o marido, né? E ele disse assim: Nossa, veio para acabar. Eu amo minha filha, mas veio para acabar com o nosso relacionamento. Meu Deus. Mas agora já tá organizando, assim, porque ele Hum. também vinha de um padrão do pai, sabe? Do pai, casado com a mãe, né? Ele, a gente diz às vezes, né? A filha é casada com o pai e o filho casado com a mãe, né? É. Aqueles filhos que não saem de casa, sabe? Que ficam, ficam, ficam. Na verdade, ali existe uma disfunção também. É, dentro do nosso relacionamento, até antes mesmo da gente pensar em não, né? Porque eu e minha esposa pensamos em ter filho já no 3º mês de namoro. Ah, É. E quando a gente descobriu a gravidez, realmente, eu e ela sentamos e falamos sobre essa questão. Principalmente eu, né? Eu falei, amor, uhum, eu sei que em algum momento tu vai cuidar mais do nosso filho do que de mim. E tá tudo bem em alguns momentos. Só que é uhum, interessante que a gente volta e meia se olhe como um casal. Se uhum. perceba como casal. Fale como casal. Não é deixando o nosso filho de lado, jamais. Mas é colocando ele no lugar. Porque os frutos vêm depois da árvore. Sabe? A árvore Sim, vem muito antes dos frutos. Aí depois, vamos supor, a gente tem um relacionamento disfuncional, porque minha esposa ou eu deixei ela de lado, ou ela me deixou de lado para cuidar do filho. Aí o filho sai de casa, né, de uma forma uhum. boa. Aí vem aquele ninho vazio e Isso, o pai e a mãe não se aguentam mais. verdade. Não tem um relacionamento bom, porque lá atrás não foi alinhado. Uhum. Então, acredito muito nisso, que é muito interessante que casais novos se alinhem sobre Se isso. alinha, isso Olha, mesmo. minha esposa, em algum momento tu vai cuidar mais do nosso filho, tá tudo bem, mas me olhe como esposo, me olhe como marido, que Uhum. eu vou continuar te olhando como esposa, Como mulher, né? como mulher, exatamente, Não como mãe. não como Tem mãe. muitas, lá na Argentina a gente identificou que Hum. os maridos chamavam mãe, Uhum. daí a gente constelou assim, ela não é minha mãe. Ela não é mais minha mãe. Exato, exato. Então é interessante isso, que a gente olhe para essa parte de realmente colocar a pessoa no lugar, Uhum. se colocar no lugar, alinhar as expectativas sobre o filho. Eu já toquei nesse assunto aqui no podcast, de que realmente é interessante que a mulher olhe para o filho em vários momentos, mas é interessante que o marido
depois o filho. Ok, o filho Uhum. ficou doente, olha pro filho. Filho, Sim, sim. depois marido, marido. Mas tenha um relacionamento como homem e mulher dentro do relacionamento. Uhum. Porque imagina viver uma vida inteira cuidando de um filho, onde que o relacionamento que é a base, onde que o filho vai olhar para os pais e vai refletir isso num relacionamento futuro, e o teu marido e tua mulher ali tão tipo, brigados, um relacionamento Uhum. ruim, só para tentar gerar esse fruto. Imagina a disfunção que esse filho vai Sim. ter E o sobre peso que vai relacionamento. carregar, O né? peso, porque muitas Peso. vezes a gente acaba refletindo só isso entre mim e a mulher e não Uhum. acha que o filho não vai receber nada dessa Uhum. energia. Não, ele vai estar Sim, olhando pra gente e ele vai perceber nas entrelinhas. sim, A criança é uma esponjinha, ela vai ver que o pai e a mãe não estão bem. Ela vai sim. ver e vai refletir isso no relacionamento, vai refletir lá na escolinha, o jeito que ela trata as outras meninas, os outros Uhum. meninos. Vai tratar da mesma forma com que o pai e a mãe se Se tratam dentro de um trata. relacionamento. É muito complicado isso, Leia. É. E. Eu tenho os filhos adultos, né, casados, né. Aham. E o meu marido, a gente tá há 30 anos juntos, Ai, que bom. e a gente ficou muito melhor depois que os filhos saíram. É? Não muito melhor, mas Uhum. entre nós, né. Sim. E claro, existe uma história, meu marido já foi casado, teve 3 filhos, depois ele teve mais um relacionamento fora do casamento, Sim. teve mais um filho, e então eu sou a terceira e eu me Uhum. coloco no meu lugar, Sim. né, primeiro a primeira, segunda, os filhos e depois eu e os filhos, porque só assim eu tenho força. Se eu colocar em primeiro lugar, eu já fico totalmente sem força também dentro da Uhum. constelação. É, que interessante. Agora, novamente voltando na constelação e na parte de cura, ali atrás do podcast, a Leia falou sobre, e também alguém já tocou nesse assunto aqui no podcast, que é a cura através do cavalo. E aí eu queria Tá, falar sobre a Cristal, que é a tá. tua. Como é que se fala? É um cavalo? É um cavalo ou uma É égua? uma égua. É uma égua, isso, exato. Então, como é que funciona a terapia de constelação familiar com cavalo, Leia? Então, é da mesma forma, é aberto um campo, né, Uhum. de informações, e o cavalo, por ser um ser mais maravilhoso que existe nesse planeta, ele vai receber as informações e você vai se conectar com o campo eletromagnético do cavalo e vai se curar. Por exemplo, teve uma menina que se conectou com o cavalo e o pai morava longe. Ela sofreu abandono do pai. E ela se conectou com. Daí não é a Cristal, é o Spirit. Só que ele Tá. fez tanta confusão lá que a gente levou ele pra Içara, mas logo ele volta. Aham. E o espírito chegou até ela, sentiu o campo, e com cabeça baixa, ele começou a correr lágrimas. E Super ela arrepiei. se desesperou, porque ela Uhum. sentiu a dor do pai, Sim. sabe? E chorava, chorava assim compulsivamente. E o Spirit ali, a cabeça baixa, assim, as lágrimas pingavam. E ela dizia, meu querido pai, que daí a gente faz as falas de constelação, né? Porque é um cavalo, mas a informação é muito incrível como acontece. E às vezes ele se ajoelha, às vezes eles deitam, às vezes eles fazem reverência. E como explicar isso? Tem como explicar? É. Eles veem aonde está doendo, aonde está, né? Eu até falei para ti, ela veio nas minhas costas, fez uma massagem nas costas, liberou. Então, às vezes quando o campo está pesado, ela começa a se rolar na grama. É Hum. incrível. Então tu diz que o cavalo ele consegue sentir de uma forma muito mais sensitiva as dores, o comportamento Muito da mais. pessoa, esse campo morfogenético da pessoa, Da seria isso? pessoa. Uhum. Tá, e assim, a gente pode fazer isso com qualquer cavalo ou a gente precisa estar num âmbito terapêutico para poder fazer essas coisas? Na verdade, com qualquer cavalo, desde que É. seja manso, né? Não vamos... Assim, com certeza. Mas qualquer Uhum. cavalo, se você colocar a intenção e se colocar disponível para receber da energia, Que legal, vai acontecer. que Que ele legal. recebe a informação do campo. Pô, deve ser muito legal fazer com cavalo. Ah, é Eu maravilhoso. nunca, assim, tive contato com cavalo, né, a única vez que eu tive foi pra montar e era bem pequenininho, eu nem sabia montar, Uhum, me colocaram num cavalo e fizeram montar nele. E desde lá eu fiquei impactado, assim, o quanto um cavalo que é manso, né, com certeza, uhum. ele consegue lidar com uma pessoa. Assim, é algo meio que surreal, sabe. O meu primeiro contato com o cavalo foi tão bom, eu tinha medo, né, com certeza, de Uhum, cair. Eu não tinha medo do cavalo, uhum. porque eles parecem sei lá, um animal tão diferente, tão É, mas diferente. é diferente.
É, É acho que é diferente. justamente por causa disso que é usado na terapia de constelação familiar, É, então. o campo eletromagnético dele, né, do coração dele é 15 metros, É, imagina. Se você estiver ansioso e você ficar sentado perto do cavalo, a tua frequência cardíaca vai baixar muito rápido. que massa. E eu tenho muitas experiências com a Cristal lá no sítio, de Hum, cura, sabe? De ela vir do nada, tá lá pastando e de repente ela vem. Os movimentos de ayahuasca, principalmente, elas vêm bem na hora que precisa e tá, é incrível. hum, Daí a gente diz, meu Deus, o universo, como pode melhorar? Porque é um ser muito, muito especial, o cavalo. é. E vai ser no futuro, tenho certeza que vai ser a terapia, já é a terapia da moda, constelação com Uhum, cavalos, né? é. Mas com certeza vai ser, eu quero fazer parte dessa constelação com cavalos Uhum. também no futuro no sítio. Ah, com certeza. E a gente vai falar sobre essa questão do sítio, mas antes eu queria falar sobre a tua constelação familiar, que tu disse que Tá, tu faz na água também. Eu também. gostaria de entender como é que funciona isso da constelação na água. Porque assim, na minha cabeça, tá? Vamos lá, eu vou ser um pouco pé no chão. Uhum, A água se movimenta ali. Ok, tu colocou um objeto, uhum, essa água vai se mexer. sim. Como é que isso acaba influenciando nas coisas, sendo que um objeto vai fazer ondas? Como é que funciona essa Uhum, questão de tu colocar um objeto e aquilo ali te dizer algo? tá. Então, a gente vai abrir o campo do sistema na água, né? Uhum. Eu faço bastante constelação na água, porque eu atendo muito online, né? Ah, De tá. todos os lugares. Então, eu faço muito constelação na água, coloco a câmera ali. E daí você vai escolher, né, um representante para você, um para o seu pai. Você vai colocar, vai esperar o bonequinho se posicionar, depois vai botar o outro. E a gente vai assistir. Se vai ficar de costas, se vai ficar de frente um para o outro, se vai olhar para trás, se está olhando, né, além. E daí a gente vai buscando informação e vai colocando. E é incrível como, né, o movimento acontece. De repente a gente começa a fazer as falas, os bonequinhos se viram de frente a frente, Uhum. né? E o campo da pessoa, né? Ela começa a chorar, começa a liberar. E às vezes o bonequinho ali já. Às vezes a gente deixa na água quando eu tô presencial ou online. Eu faço também com âncora, né? Coloco no Hum. pé, um papel no chão e você vai representar. Ah, Ah, tá. você vai entrar no campo do seu pai e sentir o que o seu pai sentiu. Nossa, daí. Vamos sentir o que a criança do teu pai sentiu. É catarse, assim, de choro, sabe, de desespero mesmo, né, porque o pai também foi uma criança, teve Sim. dores, né. Uhum. E quando a gente volta pra água, totalmente diferente o campo. Que Uhum. lá a gente trabalha e o campo aqui tá movimentando. Tá. Ô, Léa, tu falou sobre a questão de fazer online. Aham. Ok. Como, eu sei que Reiki também dá de fazer online, né? E eu acho isso bem interessante, Uhum. porque o pessoal fala muito que a energia tá por todo lugar, então Não dá de existe fazer. tempo e espaço, Isso, né. não existe tempo e espaço, né, pra energia. É. Então, a terapia de constelação familiar online, ela faz o mesmo efeito ou tem alguma diferença? Não, mesmo efeito. Mesmo efeito, então. Eu atendi uma médica dos Estados Unidos que ela estava com tremor, Hum, e online, né, na água. E eu perguntei, né, de quem na família tinha dela, assim, meu pai. "Ah, o teu pai. E como é que é a relação nossa? Eu amo meu pai, eu amo, amo". Eu disse: "Então, por amor a ele, a gente tá reproduzindo isso, né". E a gente constelou isso na terça-feira. Na quarta ela me mandou mensagem, na quinta-feira assim: "Leia, eu não tô mais tremendo". Daí eu disse: "Leia, isso é mágica". Foi online, só que ela estava honrando o pai de tanto amor, inconsciente ela estava honrando, ela parou de tremer. Pessoas com legal. ansiedade, né. Teve um que foi constelar, que dentro do campo da constelação, ele olhava para fora, daí eu disse assim: "Você é adotivo?" Ele disse: "Não". Daí eu disse: "Mas que estranho". Daí a gente fez os movimentos, tal, e ele saiu de lá e ele ligou para uma tia-avó, perguntando, né: "Eu sou adotivo?" Ela: "Meu Deus, quem que te falou?" "Não, eu vi", ele falou. 59 anos ele tem. E daí a tia-avó disse assim: "Meu Deus, como pode, né?" Porque ele era diferente do Hum, irmão. A mãe teve 3 abortos, 4, eu acho, 4 abortos, que a gente incluiu. Depois veio ele, adotivo daí, né. E depois o irmão, e ele é muito diferente do irmão. Ele é mais baixinho, e o irmão é mais alto e mais loiro. E ele sempre dizia: "Mas nada a ver com meu irmão, né, nada a ver".
E daí a constelação mostrou. Daí depois ele voltou, depois disso, agradecer. E ele olhou para a ancestralidade biológica daí, né? Que veio a vida, né? E a ansiedade passou. Ah, que massa. Era a alma dele buscando a vida, da onde veio minha vida, sabe? Pô, interessante, né? Como essas coisas funcionam assim de uma certa maneira que a gente às vezes não consegue nem entender, né? Não. Vê ali o bonequinho talvez olhando pra trás e pensa, não, eu não sou adotivo, mas vai lá perguntar pra tia e Uhum. acaba descobrindo isso, é muito interessante. Mas, Eleia, assim, ó, quais são as outras terapias, com que mais tu atua, além da constelação familiar e o reiki? Então, barra de Axis, né? Que eu sou facilitadora também, dou cursos. Que eu trabalho bastante, na verdade, com barra de Axis também. E a medicina da ayahuasca, né? Que é o que hoje eu trabalho e que, na verdade, trabalha tudo junto, né? A ayahuasca integra tudo, né? Uhum. Eu dou alta, na verdade, com a medicina da ayahuasca. Ah, tá, pera, tu dá alta no quê? Tu vai Nos fazer tratamentos nos terapêuticos. tratamentos. Caramba, que legal, tá? Então ela faz o tratamento inteiro e depois aí tu finaliza lá com a Com a ayahuasca. ayahuasca. Que integra tudo. Caramba, que legal, eu não imaginava, eu pensei que era uma parte afora. Tá, Não, mas como não, é... porque, na verdade, a Hum, medicina mostra tudo que está dentro da gente. A tá. medicina da ayahuasca expande a consciência, o que está inconsciente vem à tona, certo? Expande a nossa Uhum. consciência. Tudo que está lá, as gavetinhas que a gente traz lá de trás, está tudo aí. E a medicina é tão incrível que é muito mais fácil acessar essas gavetinhas. Ancestralidade. Por exemplo, tem um rapaz que o pai dele separou, ele separou e o filho dele separou. E agora o neto ia casar, ele já estava vai separar também, já estava tendo um além, sabe? Ai. E daí ele perguntou para a medicina, né, dentro da medicina, de onde vinha isso? E daí a medicina foi lá e mostrou o quanto ele estava honrando muito atrás, de traição, de vícios. Eles estavam herdando tudo isso. E ali ele encerrou o padrão, Ali no sabe? tratamento com a Com a ayahuasca, no caso. ayahuasca. E a ayahuasca, na verdade, o que ela traz cura. Uhum. É lógico que a gente tem que fazer movimento, sim. Mas eu percebo, assim, que quando tu trabalha antes, constelação, barras, e você vai para ayahuasca, é assim, ó, para te ressignificar. É bem interessante. O Rafael, que já participou aqui um dos primeiros episódios sobre cannabis, ele veio aqui para fazer um episódio sobre a questão científica e espiritual, porque ele é cientista, e Uhum. ele também consagra a ayahuasca. Ayahuasca. E ele fala assim que depois que ele consagrou, ele começou a tirar um pouco mais esse lado cético dele e perceber que existe algo além. É bem interessante, o episódio dele ainda vai pro ar. Maravilhoso. Um episódio muito bom sobre a ayahuasca, tenho certeza que vocês vão gostar. E Leia, caso as pessoas queiram te encontrar, qual seria o meio de contato? O Instagram, no caso. Leia Terapeuta, Leia Favre Terapeuta no Instagram. Sim. E ali tem o contato também do WhatsApp no Instagram. E as pessoas que quiserem fazer uma terapia contigo, elas podem chegar até ali contigo ou tua agenda tá cheia? Como é que tá hoje em dia? Tá cheia a agenda, É? né? Mas depende, eu vou no meu sentir, né? Tá. As pessoas dizem assim, Laia, me ajuda. E eu vou no meu sentir hoje. Inclusive no meu celular é só pedido de socorro, né? Laia, imagino. socorro, me ajuda, me ajuda. Mas eu vou sentindo quem de verdade precisa da ajuda, quem está disponível, né? Via campo. Quem de verdade está pronto para acessar e se curar. Com certeza. Então, pro pessoal que quiser conhecer a Leia, vai estar aqui na descrição do vídeo. Caso a agenda dela estiver cheia, caso você não conseguir, continua seguindo lá, que eu tenho certeza que você vai encontrar um bom conteúdo. E Leia, muito obrigado, de verdade. Essa conversa sobre a constelação familiar abre chaves em vários momentos da minha vida. Toda vez que alguém vem aqui falar sobre constelação familiar, é muito interessante como é bom a gente olhar para trás um pouco, mas principalmente olhar agora para frente, o que a gente pode fazer agora. Então, muito obrigado, Sim. Leia. Sim, porque quando a gente olha com amor, integra com amor, deixa de ser destino e vira força, né? Força para ir para a vida. Com certeza. Obrigado, Leia. Gratidão. Eu que agradeço pela sua vida e pela vida dos seus pais. Obrigado. Só assim você está aqui, né, levando essa mensagem para o mundo. Gratidão. Com certeza. Eu sou muito grato pelo meu pai, pelos meus pais. Sim. Eu até hoje, de tão grato que eu sou pelos meus pais, né, eu sou uma das únicas pessoas, a única pessoa lá na faculdade, né, que me apresento com meu nome e sobrenome.
Eu sempre me É. apresento com meu nome e sobrenome, porque eu honro isso, eu gosto. Que lindo. Por mim eu falaria Pisaia Bertier, mas eu falo Ângelo Bertier, sempre, sempre. Uhum. Sempre quando eu vou me identificar com alguém, eu Perfeito. falo em alto e bom tom, eu me chamo Ângelo Bertier, porque eu tô honrando isso. Uhum. Esse meu lado do trabalho do meu pai, que eu gosto tanto, Tá. sabe? Ele nunca desistiu, assim como eu, sabe? Eu sempre Mas tive tem que ter um problemas. olhar ali. Ele prosperou? Então, olha, aí o que seria prosperar, né? Seria na parte E de além? dinheiro e É. além. Saúde, prosperidade, Saúde, leveza, sem sofrimento, com descanso. olha, pouco. Vou É. ser sincero, pouco. Eu tenho que olhar pra isso, com É, certeza. com certeza. É. Vai ver como vai ser uma virada de chave, porque você Sim. falou com muito orgulho que honra ele, então ali tem algo para ser visto. Sempre tem um lado da luz e um lado da sombra nessas Sempre. questões. É interessante que a gente olhe para o lado da luz e realmente honre, mas é interessante que a gente olhe para a sombra também, para que a gente consiga identificar e perceber ela, para que a gente não caminhe para esse mesmo lado. Pro mesmo destino, né? Exato. Por isso que a gente integra com amor. Daí vira força para fazer diferente. Honrar ele com leveza e sucesso, né? Sem sacrifício. E colocar ele no lugar dele eu no meu lugar. Tá vendo, Leia? Já tô aprendendo. Muito obrigado, de verdade. Esse episódio foi muito bom. Muito bom. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal pra gente chegar logo a 100 mil inscritos, que eu tô louco pra chegar. Vai ser bem legal. E é uma moeda de troca. Eu sempre venho aqui para tentar ao máximo ajudar vocês. Vocês veem que eu sempre também acrescento um pouco mais com meus aprendizados lá na psicologia, também na questão filosófica, que eu gosto bastante, e também do dia a dia, tá? Então eu sempre tento acrescentar um pouco mais nas nossas conversas. Eu sempre vou trazer ao máximo possível um convidado que ele possa te instruir na tua vida, transformar, que tu entre nesse episódio e saia transformado. Ou pelo menos que virou alguma coisa na tua chavezinha aí da tua cabeça, tá? E se não virou, talvez lá na frente vai fazer sentido, tá? Então, muito obrigado. Se inscreve aqui como moeda de troca. Meu Instagram, pessoal, vai estar na descrição do vídeo. O Instagram do podcast também vai estar aqui. O Instagram da Leia também vai estar aqui na descrição do vídeo. O meu canal de cortes. E se você vem passando por alguma dificuldade, algum problema relacionado à sua vida social, ou amorosa, ou qualquer que seja, comenta aqui nos comentários que possivelmente eu vou conseguir trazer um convidado da área que possa te ajudar. Ou não, tá? Eu vou descobrir lá na hora, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tchau, tchau.